cabeça para... Voltamos. Muito bem, como eu falava, nós temos que ter coerência, né? Coerência em tudo na vida. Então, algumas ervas quentes, como por um exemplo, o pinhão roxo, a jurema, casca da jurema e o dandá, não são ervas que eu posso frequentemente estar fazendo banho, principalmente na cabeça. Não é que não pode, mas frequentemente não. Muitas vezes os guias receitam, né? Toma 3 banhos, estas ervas durante 3 semanas, 1 banho por semana, ou em alguns casos um dia sim, um dia não, ou em alguns casos mais graves, 3, 5, 7 dias consecutivos. Quando nós temos estas ervas nessa composição, o pinhão roxo, a casca da jurema e o dandá, não é legal fazer em uma sequência esses banhos, porque eles são extremamente quentes, ácidos, desenergizadores. E aí, as outras ervas que estão na composição para equilibrar, elas não vão dar conta. Tá? Então, um banho com um pinhão roxo, ou com um dandá, ou com a casca da jurema, é suficiente para uma limpeza. Lógico, a não ser que o guia espiritual faça uma recomendação excepcional para aquele caso, para aquela pessoa, né? E abro um parênteses aqui, lembrando que um bom banho de ervas, bem feito, bem preparado, ou seja, sabendo quais as ervas usar, pode quebrar inclusive uma magia. Se tu determinares que aquele mistério vegetal se projete para a fonte emissora, para a fonte emissora da magia, envolver aqueles seres, envolver aquela fonte emissora, quebrar, anular, cortar, dissolver, diluir, a fim de que não mais possam se reagrupar para prejudicar aquela pessoa, isso é possível. É possível cortar uma magia com banho de erva. Muitas pessoas não sabem disso, mas é possível sim. Logicamente, depende da magia, depende do caso, depende da erva que tu vai usar. Mas é possível, sim. Então, gente, o peregum roxo e a jurema não são ervas comuns no Rio Grande do Sul. Então, a jurema, ela dá muito... O pai Adriano tem em São Paulo, ele conseguiu uma muda e conseguiu. Ela é mais fácil de se conseguir no Amazonas, subindo, porque ela precisa de um tempo quente, né? É uma erva fantástica de Exu, de Xangô, a nossa jurema preta, né? Que dela é feito o vinho da jurema para o catimbó, que é um enteógeno, né? Uma bebida de poder. O pinhão roxo é difícil também aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma erva de Exu, de Umulu, muito forte. E o dandá é a tiririca, é aquela batatinha que a gente tira daquelas folhinhas que saem no meio da grama, é mato, né? Então, uns chamam de dandá, que no Rio Grande do Sul é conhecido como tiririca, é aquela batatinha que tu pode tirar, secar ou tirar e fazer um banho na água fervida, tá bem? Eu vou explicar depois como fazer o banho. Então, são ervas extremamente quentes, ácidas, que não é interessante que seja feito banhos consecutivos, tá bem? Não é interessante que isso aconteça. Mas, no mais, não há muito essas restrições, tá bem? Bom, como montar um bom banho de ervas? Muito bem. Quantas ervas eu uso? Vamos quebrar outro tabu. 3, 5, 7, 21 ervas. Precisa ser assim? Não. Eu posso fazer banho com uma erva, eu posso fazer banho com 2 ervas, eu posso fazer banho com 4 ervas. E digo para vocês, acima de 5 ervas eu acho exagero, a não ser uma recomendação de um guia, casos excepcionais. Mas um banho com 5 ervas, com 4 ervas, fantástico. Fantástico, né? Agora, banho com 21 ervas, aquele banho que tu compra lá naquele bazar. Gente, há de se ter cuidado a procedência, né? Primeiro, a procedência. Aqui na loja do terreiro, a gente vende banhos de ervas. A grande maioria são artesanais, ou seja, ervas que eu colho, que eu seco e que nós depois embalamos e vendemos. Outras, caso da jurema, né?
Caso do pinhão roxo, a gente não consegue aqui, então, encomenda de São Paulo, tá? Mas a gente tem que saber a procedência, né? Agora, aquele banho lá que tem tudo que é tipo de mato, com 21 erva, que é bom, banho quebra-demanda, banho... Vocês estão mudando de padrão, vocês estão mudando de nível. Vocês estão aqui aprendendo algo que vai ser um facilitador. Então, eu posso ir num bazar e comprar um banho pronto? Posso. Mas tem que ver a procedência, porque às vezes colocam qualquer mato lá e dizem que é isso, que é aquilo e deu. E aí, às vezes coloca ali, banho quebra-demanda, mas e não coloca as ervas que ali estão. E aí? Né? Então, a gente tem que ter a procedência. Agora, aqueles banhos que vem uns vidrinhos de líquido, coloridinho, azulzinho para Iemanjá, verdinho para Oxóssi, pelo amor de Deus, não me comprem aquilo. Aquilo pode dar uma alergia, aquilo pode dar um... sei lá, sabe-se lá o que colocaram ali, que tipo de produto industrializado ali foi feito, né? E aí as pessoas vão lá, compram aquilo, misturam uma água, derramam na cabeça, não fazem uma consagração, não fazem uma ativação, vai funcionar o quê? Nada. Não vai funcionar nada, absolutamente nada. A única coisa que pode mudar é o padrão vibratório como um placebo. A pessoa tomou o banho, assim como um placebo, ela acha que vai ficar bem. E aí ela muda o padrão vibratório e realmente, em alguns casos, ela dá uma melhoradinha. Então, negativo, mas negativo. Banho é erva. E esse banho, ele pode ser feito com ervas secas ou com ervas frescas. As ervas frescas são as ervas vivas ainda, né? Qual é a diferença da erva seca para a erva fresca? A quantidade de água que ela tem ainda. Essa arruda, por um exemplo, todas essas ervas eu colhi agora há pouco, antes de gravar. Então elas têm bastante água ainda, né? Bastante água todas elas. A erva seca, ela já foi seca, já saiu a água dela, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o hibisco, ó. Esse hibisco aqui, ele tá seco, não sei se a câmera vai pegar, eu só tenho uma câmera por enquanto, né? Então a gente vai ter que ajeitar por aqui, mas eu creio que esteja pegando. Então, esse hibisco ele foi seco, ele não tem mais água. Essa é a diferença, né? É a diferença. Vai funcionar da mesma forma, vai funcionar igual, sem problema nenhum. Então a erva, ela pode ser seca ou ela pode ser fresca e eu posso ainda misturar as duas. Porque existem ervas, como eu disse, a casca da jurema, por um exemplo, ou, né, a canela, coisa boa, a canela que é de Pai Oxalá, que é de Mãe Ansã, que é de Mãe Oxum, né? A canela é uma casca. Então, não adianta eu botar ela na água morna, na água gelada, não tem como eu macerar aqui, eu preciso ferver, né? Então, ela pode, sim, entrar numa composição, um banho com canela e uma erva fresca ainda. Pode ser feito. Depois eu vou ensinar alguns banhos para vocês, tá bem? Então, gente, eu posso usar as duas. A erva fresca, normalmente eu faço ela quinada, com água, né? Eu vou quinando ali manualmente e faço a composição do banho. A erva seca, ela precisa ser fervida. A erva seca, ela precisa ser fervida. Então, eu vou ensinar depois para vocês como que a gente prepara esses banhos, né? Então, é importante, primeiro, identificarmos o problema. Segundo, sabermos qual erva usar de acordo com aquele problema. E aí, quando eu começar a falar dos orixás para vocês, vocês vão começar a entender isso. Porque eu vou falar do orixá, eu vou falar qual é o campo de atuação daquele orixá e quais são as ervas daquele orixá. E aí vocês, eu tô com tal problema, tal orixá tem campo de atuação nesse sentido e é tal erva que é boa. E aí vocês vão ter já ali o problema e a receita do remédio. E vão criar o quê? Independência, que é a proposta desse curso. Vocês terem independência, não precisarem pagar, não precisar mendigar para com que os outros auxiliem vocês. Vocês vão ter as ferramentas na mão. Vocês vão ter o poder de realização. Vocês vão ter o axé. Axé quer dizer poder de realização. Vocês vão ter o axé para si.
para si, tá bem? Quando eu vou fazer uma composição de um banho, então eu identifico qual é a necessidade, qual é o orixá, posso usar ervas demais e um orixá no mesmo banho e vou montar. Normalmente, como que a gente faz? A grande dúvida é, eu posso misturar essas 3 classificações, mornas, equilibradoras e específicas, mornas, frias e quentes? Sim. No mesmo banho, tu vai fazer o serviço completo. Tu vai usar a erva quente, que vai limpar, erva equilibradora, que vai equilibrar, e erva específica, que vai atuar lá, na origem do problema. Como que normalmente eu recomendo? Vamos usar 5 ervas. Usa uma quente, 3 mornas e uma fria. Ou 2 quentes e 3 mornas. Mas não deixe sobressair a erva quente. Tá bem? Eu vou fazer um banho com 2 ervas, dependendo, uma quente, uma morna. 3 ervas, uma quente, uma morna, uma específica. Mas não deixe com, por exemplo, eu vou usar 3 ervas quentes e uma morna. Não vai dar conta de equilibrar. Compreende? Não vai dar conta de equilibrar. Então tá, vamos lá. Vamos montar um banho aqui de mediunidade. Já fica aí a receita para vocês. Um banho que eu posso fazer antes da gira. Um banho que vocês agora que estão se descobrindo, que estão buscando conhecimento, que estão passando por uma transformação, podem fazer. É um banho antes da gira, é um banho para aflorar a mediunidade, para equilibrar a mediunidade. Vou fazer aqui com uma mistura de erva fresca e erva seca, tá bem? Vou pegar um alguidar ou uma bacia de ágata, um alguidar de barro e uma bacia de ágata, né? Vou usar a bacia aqui. Bom, vamos começar do começo. Qual é o procedimento? É interessante que vocês tenham, se não for uma bacia de ágata, pode ser uma bacia de alumínio, um alguidar, mas um recipiente que seja só para isso, tá bem? Então, o umbandista ele tem que ter o kit macumba, né? Tem que ter o kit macumba. Ele tem que ter a sua bacia de água, o seu alguidar, o seu porta-vela, o seu maçarico, né? O seu podão. Tem que ter o seu podão. Esse aqui não é meu, é da Fernanda, eu não sei onde está o meu, com a função da nossa mudança. Mas o podão, enfim, tem que ter o kit macumba, né? Lá o seu charutinho, tudo bonitinho. E uma bela bacia de ágata, essa aqui não é original, eu acho, né? Mas já serve, faz parte disso. Muito bem. Eu vou comprar um podão, eu vou ter uma tesoura, uma faquinha, um facão, só para isso também, só para as minhas ervas rituais. E aí eu vou consagrar este elemento para colher as minhas ervas. Por quê? Erva, gente, é fonte viva. Ela tem vida, ela não tem alma individual como a nossa, ela tem uma força energética coletiva, que nós chamamos de jurema, mas ela tem vida, ela sente dor. Então, quando eu só chego, vou lá e corto, primeiro, eu não pedi licença. Eu estou entrando na casa de alguém sem pedir licença. Eu fui lá e cortei. Eu estou prejudicando aquela erva e eu estou, de certa forma, perdendo um pouco da carga energética que esta erva tem a me doar. Por quê? Porque se dissipa. Quando eu só vou lá e corto, ela se dissipa. Ela se dissipa. Então, ter um elemento cortante consagrado, eu vou ensinar como consagrar, para colher as suas ervas, ele vai anestesiar a planta e calcificá-la, para com que ela não perca a sua propriedade, o seu poder energético. Tá bem? Então,
Compra lá, pode ser uma tesoura velha, uma faca, não importa, já foi usado, tá? É importante que vocês consagrem. Então, né? Eleva acima da cabeça, respira fundo. Invoco nesse momento a Deus, a sua lei maior, a sua justiça divina, os sagrados pais e mães orixás, sagrada mãe geradora, mãe natureza, ao mistério das 7 lâminas sagradas, e peço que esse elemento seja consagrado e ativado para com que eu possa fazer a colheita das minhas ervas ritualísticas, que toda vez que este elemento cortar uma planta, uma erva, uma flor, um vegetal, ele anestesia o mesmo e mantenha todas as propriedades energéticas, vibratórias e magnéticas desta erva. Amém. Simples assim. Está consagrado. Está consagrado. Quando eu vou lá colher, eu vou pedir licença, né? Peço licença à mãe geradora, peço licença ao mistério das 7 ervas, para com que eu aqui possa colher as minhas ervas ritualísticas. E aí tu vai lá e pega o necessário. Pega o necessário, não esqueçam, né? Depois que eu fiz a magia das 7 ervas sagradas, a magia divina, o meu olhar para o mundo vegetal mudou. Então, quando eu olho para uma erva, isso é ser um mago. O mago, ele olha para todos os elementos da criação que são condensadores de energia e ele não entende mais ali apenas uma pedra, uma erva. Ele vê uma possibilidade ritualística e magística. Então, eu comecei a ter um cuidado maior com as ervas, um cuidado no sentido de respeitar a mãe natureza, de respeitar o mistério vegetal, assim como pedras e tudo mais. Quando eu fiz a magia das 7 árvores sagradas, mais ainda. Então, uma árvore, ela é uma fonte geradora imensa, que carrega a história, Existem árvores milenares, árvores com mais de 3.000 anos. Olha toda a história que essa árvore energeticamente guardou e tem registrado, né? Então, vamos lá. Vamos fazer esse banho de mediunidade. Arruda, erva quente, erva de pai. Esse banho é para pai Oxalá, tá? Erva purificadora. Então fui lá, pedi licença, consagrei meu podão, colhi. Marcos, eu comprei a erva colhida. Bom, quando eu compro a erva colhida, eu tenho que fazer uma oração de ativação nela. Porque a pessoa que colheu, bem possivelmente, ela não teve esse cuidado. Então, quando eu compro uma rosa, quando eu vou em algum lugar que vende ervas, né, alguma horta, algum lugar que eu vou comprar e alguém vai lá e colhe para mim, eu preciso acordar essas ervas, né? Esse é o termo, é acordar, reavivar, né? Então, no caso, digamos que essa arruda fui eu que colhi, mas que eu tenha comprado ela, então eu vou pegar ela. Evoco nesse momento a Deus, a sua lei maior, a sua justiça divina, os sagrados pais e mães orixás, a mãe geradora, a mãe Jurema, e peço que esta erva seja reavivada, reativada, acordada e absorva todos os poderes vibratórios, energéticos, magnéticos que ela possa me oferecer. Amém. Muito bem. É uma forma de oração. Falei magnéticos 2 vezes, né? Então, uma forma de ativação. Essa erva vai ser reacordada, vai buscar a força vegetal que talvez tenha sido dissipada, ela vai absorver, buscar, porque ela é um portal. Ela tem essa capacidade, né? Então, em algum lugar tem alguma erva aqui com mistério vegetal por perto, ela vai se deslocar e vai absorver, tá? Então, vamos lá. Banho para uma pessoa. Até demais essa ruda aqui, mas eu vou pegar essa aqui, tá? Outro tabu. Quantas folhinhas? Não importa quantas. Posso botar o talo? Posso. Então, vou pegar meu podão lá e vou, ó, e cortando essa ruda. Espero que esteja pegando aqui na câmera para vocês. Vou botar mais para cá um pouquinho. Tá? Olha lá, corta com o talo, não importa. Já vai entrando em sintonia com a força vegetal. Muito bem, cortei. Alecrim.
Coisa boa. Uma erva de pai Oxalá extremamente acalmadora, né? Então eu pego aquele alecrim, vou lá e tiro aqui, ó. Alecrim. Vamos usar o nosso boldo. Esse boldo aqui, gente, vocês não vão conseguir secar ele, né? O boldo seco é o boldo do Chile, aquele que só vem do Chile, tá? Porque esse aqui ele tem muita água, então eu já tentei secar, não dá. Então esse aqui sempre vai ter que usar ele com a erva fresca, tá? Mas tem muitos tipos de boldo e o que pode ser usado seco é o boldo do Chile, tá bem? Não vai secar, vai dar ruim, vai embolorar, não dá certo. Erva de pai Oxalá, extremamente acalmadora, que também é uma erva específica, né? Curativa. Então, corta aqui as folhinhas. Só de estar cortando aqui, de estar entrando em contato com a erva, já dá uma tranquilidade, né? Muito bem, botei arruda, botei boldo, botei alecrim. Vou botar aqui a nossa alfazema, né? Um tantinho assim de alfazema tá bom. O lavanda, erva de manhã-manjá, de pai Oxalá. Erva extremamente acalmadora, tranquilizadora, geradora, né? Criadora. Muito bem. E aí, gente, eu vou usar o anis estrelado. Aquele que a gente usa no chazinho, sabe? No chimarrão. O anis estrelado. Só que o anis estrelado, por ser uma casca, né? Por ser uma casca, eu não vou poder misturar aqui. Eu vou fazer um outro preparo. Aqui eu já vou ensinar vocês, então, como fazer com cascas o banho, né? Então, anis estrelado, eu pego aqui uma quantiazinha assim, deixo de lado um pouquinho e aqui, muito bem, vou pegar uma água, que água? O banho de pai Oxalá, água mineral, água da fonte. Ah, não tem, água da torneira mesmo, tá bem? Embora se tivesse uma câmera de cima para baixo, vocês iam ver eu aqui quinando a erva, mas não vai dar, né? Então vamos lá. O que é quinar? Vou lá, vou esfregar, vou apertar, esfregar uma na outra, tirar bem o sumo, e aqui eu já vou entrando em contato com a mãe natureza, com as forças vegetais. Eu botei um pouquinho de água, por quê? Porque é inverno aqui, né, gente? Inverno, Rio Grande do Sul, dia muito frio, então eu vou fazer o preparo, vou tirar o sumo dela e depois eu vou colocar uma aguinha morna, né? Não tem problema nenhum. E aqui, gente, vocês vão macerando, quinando, tá bem? Muito bem. Aí, eu vou pegar uma panela com água, não precisa ser muita água não, menos de 1 litro. Vou ferver esta água e vou colocar o anis estrelado. E vou deixar fervendo. Depois que ferver, eu coloco o anis estrelado, tampo a panela, e o bom é ter uma panela para isso também, tá? Porque se vocês pegarem e ferver a arruda, por exemplo, na panela, vai dar ruim. Vai ficar um cheiro de arruda, vai impregnar lá, vai ficar um gosto de arruda terrível. Ainda mais se for uma panela de ferro, né? Deixa fervendo por 5 minutos. Sempre cascas, 5 minutos. Casca, deixa ferver por 5 minutos. Ferveu, eu coo, tiro o anis estrelado e vou juntar aqui. Vamos cortar e daqui a pouquinho eu volto com o restante da explicação. Axé.